Bem, pessoal, esse é um videozinho aí a ponto de curiosidade dos amigos, que eu falei para eles que existe um tipo de conversor monofásico para trifásico comum com um banco de capacitores, que é para resolver aqueles casos simples em que a gente tem um motor trifásico e ele tem a ligação 220, mas a gente não tem um trifásico, a gente pode colocar ele no monofásico. Não terá o mesmo rendimento igual uma rede trifásica. O motor tem perdas, e essas perdas chegam aí a 1/4 por CV. Eu já mostrei até um outro vídeo aqui para vocês sobre um teste. Vou deixar o vídeo aí, o link abaixo do vídeo para vocês entrarem lá. Então essa é uma das opções, é o conversor Sinclair. Ele é bem construído, já todo formado, vou mostrar para vocês. Então ele aqui tem a entrada 220, tem os fusíveis, a chave liga e desliga, já interna nele, o conversor trifásico, faz toda a parte, e a saída dele para o motor trifásico. Então aqui a entrada 220, ela entra aqui 220 e vai sair aqui um trifásico. Só que não é um trifásico 120 defasado, 120 graus defasado, as três fases em sincronia como um trifásico normal da rede. Vou mostrar para vocês. Este amigo mandou para dar uma olhada para ele. Então olha o modo de construção dele. Ele tem um banco de capacitores e aí tem o contator e aqui o sistema temporizador para ele ligar os capacitores de partida. Depois ele desligar os capacitores de partida e manter os capacitores permanentes. Então para que esse circuito? Por que não só faz o capacitor de partida? O motor trifásico, se ele partir em 220 e ficar uma fase em aberto, seria como se ele estivesse no trifásico e tivesse uma falta de fase. Então aquela fase que ficou sem energia, digamos assim, sem energizar ela vai terminar captando uma geração da outra. Ela vai funcionar como se fosse um transformador. Então vai ter um campo circulante ali e esse campo vai retornar para a rede ou vai acumular ali, digamos assim. Em um sistema trifásico, essa rede, essa fase, como ela parou, se tiver um relé de falta de fase, ele desliga todo o motor. Se não tiver esse relé, ele vai terminar queimando o motor, porque aquela fase, funcionando como um transformador, ela termina voltando para a rede e vai gerar um corte no motor. E também ele cai a rotação. Já quando ele está em monofásico, ele vai fazer a mesma coisa, ele também vai se transformar em um gerador, aquela parte lá. Só que acontece que, como ela não está sendo consumida, ela vai terminar deixando o motor fora de sincronismo da rotação dele. Se o motor é de 3.500 RPM, ele vai ficar aí com uns 3.800, uns 2.800 por aí. E isso faz o motor aquecer mais, porque ele não atingiu a velocidade de sincronismo dele. Então, aí que entra os capacitores para manter aquela fase funcionando como se fosse uma fase auxiliar. Eu vou pegar um motor tanquinho que eu explico melhor para vocês. Lembrando a vocês que o motor de trifásico é totalmente diferente a construção. Então olha aqui, o motor monofásico, ele não parte só, ele não arranca só. No enrolamento monofásico, suponha que esse é um motor de 2 polos, então tem uma bobina aqui, outra bobina aqui. Essas bobinas serão as bobinas marcha, as bobinas que vai continuar trabalhando. Tem que entrar aqui agora um enrolamento de partida, ou um enrolamento auxiliar, que deve ficar 90 graus defasados. Então esse enrolamento vai entrar nessa parte aqui. Esse enrolamento pode ser um enrolamento de partida, que ele vai funcionar só naquele momento da partida, do arranque do motor. E aí ele desliga e permanece a marcha ligada, funcionando no motor. Que é o caso desse motor que tem um capacitor de permanente. Esse tem um enrolamento auxiliar. Esse é um motor de tanquinho de 4 polos, de baixa velocidade. Então ele tem o enrolamento. Ele tem 2 bobinas aqui, mais 2 aqui, formando os 4 polos de marcha. E mais 4 polos aqui, que é o auxiliar. Eles estão 90 graus defasados um do outro aqui no enrolamento. E já no motor trifásico, nós temos, digamos aí, 3 enrolamentos defasados um do outro, 120 graus. Então digamos que tem uma força aqui e uma força aqui. Isso faz o motor partir, faz ele arrancar sem sistema capacitivo. E já no monofásico nós só temos uma força aqui. Então esse motor não ia arrancar, ele ficava com a relutância para lá e para cá. E esse enrolamento
defasado aí 90 graus com o capacitor é o que vai fazer ele girar. O mesmo caso acontece aqui. Se a gente colocar um motor trifásico na rede, ele não vai partir, vai ficar roncando porque vai faltar uma fase. E essa fase complementar vai ser feita com um capacitor, mas não é, como eu falei anteriormente, não é uma fase correta, 120 graus ali. É uma defasagem com 90 graus. E por parte do pessoal, isso prejudica o motor, isso vai queimar o motor, isso não tem força, isso, aquilo. Olha, isso depende muito do cálculo. Eu digo a vocês, senão essa empresa não faria os conversores dela para vender. E a maioria vende, dá certo, só que eles explicam também sobre esse fator de perda. Não é um trifásico 100% que, igual a rede. Se fosse assim, não venderia, não precisaria de redes trifásicas e não venderia também os inversores de frequência. O sistema inversor é totalmente diferente. Vou até pegar um só para mostrar para vocês, para elucidar aqui. Então esse é o inversor de frequência, esse é o VEG CFW300. Se não me engano, ele é para 1.5 kW, daí um motor de 2 CVs. Então, pessoal, acontece o seguinte. Entre esse sistema que eu falei, a melhor opção seria um inversor de frequência. Ele vai receber o 220 da rede, se a sua rede for 220, e ele também tem que ser compatível com a sua rede, que ele não vai transformar de 220 para 380. Então você escolha aí, se a sua rede é 220, você vai ter que comprar um inversor de frequência 220, para ele ter uma saída 220 para você ligar em seu motor. É sempre recomendado no mínimo uma folga de 25% do seu motor para o inversor, para que ele trabalhe tranquilo. Você não vai comprar aí uns 3 kW, vai funcionar. Sim, vai funcionar. Só que você vai ter um desgaste maior, vai superaquecer e ele pode queimar mais rápido. A melhor escolha é um desse, porém é um pouco mais caro, porque é um componente todo eletrônico. Ele é todo parametrizado, você pode colocar os códigos aqui, programas que você quer de partida, para o motor avançar em determinada velocidade, depois ele graduando aquilo ali até chegar à velocidade correta dele. Você pode também, com o inversor de frequência, diminuir a velocidade. Se o motor, às vezes, seu motor está aí com 3.500 RPM, você quer que ele rode com a metade, ele vai rodar com a menor frequência, vai rodar com a maior velocidade também, caso você precise. Então a utilidade disso aqui é grande, então por isso ele é um pouco mais caro do que um conversor comum ou de que um sistema simples. Mas de todos esses, o melhor é esse aqui, que ele vai entrar a sua rede e sair ela filtrada, vai sair ela padronizada as 3 fases, vai estar em sincronia uma com a outra. E aqui vocês não vão ter a sincronia, vocês vão ter uma defasagem, é diferente. Então por isso ali é só um conversor para vocês poderem ligar o motor de vocês e não vai ter o mesmo rendimento do que um inversor. Então quando a gente faz uma ligação, a gente tem que ver qual o melhor custo. A exemplo aí, às vezes você tem um compressor e esse compressor é necessário nele um motor de 3 CV e é necessário uma rede trifásica. Você não tem disponível essa rede trifásica, é difícil a ligação. Você for ligar, às vezes o pessoal pede que tem que instalar, para ligar para você tem que instalar um novo transformador naquela rede e você tem que pagar aquele transformador. Para você às vezes não é viável. Então a melhor coisa seria comprar um inversor de frequência. Por que não comprar o conversor? O conversor vocês teriam que ter um motor acima daquilo. Se o motor é de 3 CV, ele já é ali a conta para partir aquela máquina que você tem, o conversor não vai resolver, porque ele precisa de um motor que tenha uma capacidade acima para ele poder ter aquele torque e manter a sua máquina em funcionamento. Bem, pessoal, então se ficar alguma dúvida, vocês deixem aí abaixo, se a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Já deu para vocês verem aí um pouco sobre todos os usos. Eu vou deixar abaixo do vídeo também o link para vocês terem acesso lá e assistir outro vídeo aí, vocês tiram todas as suas dúvidas que ficou faltando sobre aquele vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.